Shalom Aleichem. Prazer estar contigo mais uma oportunidade. Shabat, dia abençoado e santificado pelo Eterno, o quarto mandamento do decálogo do Eterno, aliança entre Deus e os filhos de Abraão. Somos imensamente gratos pelo fato de Deus nos permitir falar de sua palavra, levar a sua mensagem, transmitir um alimento que verdadeiramente alimenta, servir da água que verdadeiramente mata a sede, falar das palavras de Deus com o mesmo prazer que fazia Davi, meditando nelas de dia e de noite e afirmando: constituem todo o meu prazer. Diz mais a palavra de Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus, por sua infinita misericórdia, nos tem ensinado da sua palavra, sem o nosso merecimento, tem tido misericórdia de nós, e por infinita e grandiosa bondade, nos tem mantido nos seus caminhos. Permita Ele que a sua palavra seja a referência para a nossa existência, para a nossa esperança. A porção dessa semana, Matot Masei, fala a respeito das tribos e das jornadas dos filhos de Israel, palavras finais do livro de Números, ou Bamidbar no deserto. Considerando parte desta porção da semana, quero ler com os nossos queridos amigos Números capítulo 32. Alguns versos que assim dizem. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles ao vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Josué, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Importante esse ensino que nos traz o alento e nos exorta a confiança necessária no Deus de Abraão. Advertindo quanto às guerras que temos diante de nós, que buscamos servir a Deus, ele diz: vossos pais trouxeram notícias ruins e fragilizaram o coração dos filhos de Israel? Vos negareis agora a cruzar o Jordão, porque essa era a intenção, pelo menos pelo que consta, dos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, porque não queriam ir à peleja e queriam ficar ali. Moisés disse então a ele: por que vocês desencorajam o coração dos filhos de Israel para não passarem a terra que o Senhor tem dado? As promessas de Deus são valiosas para a nossa vida. Muitas vezes a nossa capacidade, nossa habilidade limitada nos impede de viver a expectativa ou conseguir desenhar em nosso coração quão grandiosa é a bênção e a esperança da vida eterna. E quando isso acontece em nossos corações, nos fragilizamos, desmoronamos, e entendemos que a peleja é árdua, cansativa e sem louros para serem considerados.
Mas seria isso. Os homens de Israel não puderam estar cientes da grandiosidade da terra até que Moisés os encaminhou, conforme está escrito nesse verso, quando eles foram mandados de Cádiz Barneia para ver a terra. E quando eles chegaram lá no Vale de Escol, nos diz a Torá que eles viram 2 homens para carregar um cacho de uva numa verga. Os frutos eram enormes, a terra trazia pão, da terra se tinha o mel, a terra era abençoada. Mesmo diante daquele cenário maravilhoso, de toda aquela situação vivida, nós sabemos que os espias voltaram e tão somente 2 trouxeram boas notícias para acalentar os corações dos filhos de Israel, enquanto 10 trabalharam de forma contrária. A palavra de Deus nos diz aqui que homens de 20 anos para cima não puderam adentrar a terra que fora prometida e jurada a Abraão, Isaque e Jacó, senão Josué e Calebe. Josué, a quem Moisés impôs as suas mãos e transferiu do seu espírito, concedendo a ele parte da autoridade para que guiasse o povo na jornada. A jornada nossa, meu querido amigo, minha querida amiga, muitas vezes ela não se faz somente de alegrias. Nós passamos os nossos desertos, o Vale de Jaboque, e o que refletir e o que pensar nessa situação, quando entendemos que ficamos solitários na nossa angústia, na nossa tristeza, no nosso cansaço, na fadiga do dia a dia. Mesmo Josué, que recebeu a autoridade de Moisés e foi por ele reconhecido como um líder capaz e cheio de Ruach HaKodesh, o que transforma o coração, anima a mente, nos faz raciocinar, nos seus próprios escritos, no capítulo 24 de seu livro Josué, ele diz: "E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, amorreus, perizeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos." Vejam quantos inimigos os filhos de Israel tinham nesta citação. Quantos eram os inimigos e de que forma via a situação Josué. "Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco, Deus pelejou pelos filhos de Israel", nos diz essa passagem, muito embora os inimigos eram tantos, amorreus, perizeus, cananeus, heteus. "E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e as cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, diz Josué, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor." Qual é o conselho desse homem ungido por Moisés? E até onde esse conselho verdadeiramente habita em nossos corações, com a nossa permissão, com a nossa sensibilidade, com a nossa afetividade e com o nosso zelo pelas coisas de Deus? Até onde? Verso 15, Josué 24. "Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais." É hoje, não amanhã. "Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor." Josué não mudou seu coração. Mesmo diante de tantas adversidades, tantos inimigos de fato, porque muitas vezes buscamos acertar e cometemos erros na nossa ignorância, mesmo na nossa boa vontade.
Mas diante de Josué e dos filhos de Israel se colocavam verdadeiros inimigos, e ele dizia: se Deus se agradar de nós, ele vai nos dar a terra. No vale de Escol, cacho de uva, 2 homens carregavam as frutas, eram gigantes. A terra tem mel, a terra tem trigo, a terra é abençoada. Calebe trazia as mesmas palavras, e ele não esmoreceu em nenhum momento, porque permitia que Ruach HaKodesh habitasse em seu coração, que o poder de Deus, o Espírito de Deus estivesse dentro dele. Permitiu que a autoridade concedida por Moisés, mesmo em parte, fosse mais que suficiente para que ele confiantemente liderava um povo que muitas vezes vivia em murmúrio, reclamações, lamentações. E nessas ocasiões, com certeza, Deus se entristecia. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, Josué permaneceu firme. E ele disse: se vos parece mal servir ao Senhor, com sinceridade e com verdade, deitar fora outros deuses. O que são outros deuses? Quando você faz a sua vontade, quando você se estriba no seu próprio entendimento. Muitas vezes nós temos que ceder às circunstâncias e buscarmos com humildade a melhor maneira de somar, de agregar, de contribuir, para que o Jordão não se torne um obstáculo, para que ele se abra como se abriu para os filhos de Israel quando o manto tocou as águas do rio, para que, mesmo sendo um mar de juncos, como era um mar vermelho diante do toque de um cajado, o mar se abra, os nossos pés se passem seco, mas é preciso confiar que Deus há de prover a água, que Deus há de prover o pão, que Deus há de prover a carne, os alimentos necessários para a nossa subsistência, porque se Deus cuida dos passarinhos, que não semeiam, não colhem, se Deus cuida dos lírios do campo, que em suas vestes apresentam tamanha formosura mais do que as vestes de Salomão, quanto mais de nós Deus cuidará. É preciso confiar, é preciso acreditar, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Por isso o salmista diz: confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho, e o mais Ele fará. Assim era Josué, e assim era Calebe. E os testemunhos destes homens, que adentraram a terra da bênção, se fazem vivos ainda hoje. Permita você que a realidade de Josué e Calebe, confiantes, dedicados, afetuosos e cheios do Espírito de Deus, seja também uma realidade em sua vida. Shalom Aleichem Litraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.